tá? Porque aí o pessoal que eventualmente não assistiu a aula, eles podem dar uma olhada aí, tá bom? A gravação foi iniciada, ok? Tá, pessoal, então veja o seguinte, olha, já eu coloco aí para vocês. Nós, na última aula e nas duas últimas aulas, nós tratamos toda aquela questão importante que vocês vão lembrar, acredito eu, e vão, às vezes, ler bastante questões sobre direito e moral, tá? Principalmente agora com o Código Civil, e cada dia mais eu tenho falado para vocês que na área jurídica nós não, a área jurídica tem prestigiado mais essa questão humanitária, essa questão mais humanista. Então, quanto maior for a tua formação, tanto jurídica como moral, pessoal, e nessas questões mais de fundo, é importante. Então, nós trabalhamos as teorias tentando distinguir um pouquinho sobre moral e direito, pessoal, tá? A moral, ela trabalha com aquilo que é justo, aquilo que é injusto, aquilo que é certo, aquilo que é errado. O direito, pessoal, então, alguns falam que ele só fica, às vezes, com a questão como Kelsen, constitucional ou inconstitucional, legal ou ilegal, tá? Então nós trabalhamos essa questão, tá? Aonde uma norma ela tem conteúdo moral ou ela só tem conteúdo jurídico? Então a moral, o mais importante que eu quero que vocês saibam, pessoal, que a moral, assim como a religião, elas são normas mais de foro íntimo, tá? Mais intrínseca, autônomas à pessoa. O direito é mais heterônomo, como nós falamos. Aí nós tratamos quatro teorias. A teoria do mínimo ético, a teoria dos círculos secantes, a teoria pura do direito de Kelsen, e por último, pessoal, na última aula, nós trabalhamos a estrutura tridimensional do direito do Miguel Reale, tá? Então nós conversamos na última aula sobre a estrutura tridimensional do direito. Para o Miguel Reale, o direito, pessoal, ele tem três dimensões, tá? E ele tem três elementos fundamentais e que não podem ser separados. Eles estão interligados, eles se interagem, que é aquilo que nós conversamos entre aquela dialética, aquela implicação dialética que o Miguel Reale fala, que é uma reciprocidade mútua entre esses elementos, fato, valor e norma. Para o Miguel Reale, o fato é o acontecimento social que ganha relevância para a nossa área porque ele tem um valor, tá? Para concretizar esse valor que esse fato apresenta para nós, ele resulta numa norma de comportamento obrigatória, tá? Que resulta na norma. A norma, por sua vez, ela busca preservar e concretizar aquele fato, que tem, aquele fato, por ter importância social, tem um valor. Desse valor resulta na norma. Então, veja, pessoal, há uma implicação dialética na teoria do Miguel Reale. Não é só entender Miguel Reale, pessoal, por fato, valor e norma. Vocês precisam entender essa dinâmica, essa interação entre esses elementos. Tá bom, pessoal? Então, nós tratamos isso. Vocês vão ver, quando vocês estiverem estudando, por exemplo, direito civil, e eu vou dar lá, princípio da boa-fé. Pessoal, boa-fé nada mais é do que uma questão moral, tá? Boa-fé é uma norma moral, é uma norma de conteúdo estritamente moral que foi positivada, pessoal, ou seja, está dentro do Código Civil. Então, vocês aí têm uma introdução com relação a isso. É importante que, além de vocês conhecerem as leis, pessoal, vocês precisam conhecer o porquê delas, as razões das normas, tá? Para você ter uma boa formação.
Pessoal, lembrando daquela teoria do Kelsen, tá? Sobre aquela teoria do Kelsen, vocês lembram da pirâmide do Kelsen, tá? E para a pirâmide do Kelsen, pessoal, para a pirâmide do Kelsen, no topo da pirâmide, nós temos uma constituição, tá? Nós temos uma constituição. Vejam, pessoal, eu comecei com vocês lá da sociedade, pela sociedade, se nós vivemos em sociedade por uma questão natural ou por uma questão contratual. Então, nós criamos a sociedade, viemos com os valores, vimos as diferenças das normas entre a sociedade, olhamos, vocês aprenderam que toda sociedade tem um ordenamento jurídico, tem diversas normas, mas tem um ordenamento jurídico, que é o conjunto de normas postas, o conjunto de normas criadas pelo homem, positivada através de leis escritas, pessoal, tá? Então, nós temos um conjunto de normas que é denominado de ordenamento jurídico. E aí, vocês conversaram comigo, nós conversamos, que para Kelsen tem uma estrutura piramidal. No topo dessa pirâmide, vocês viram comigo que está a Constituição. Tá? E para Kelsen, acima dessa Constituição, nós temos a norma hipotética fundamental. Então, a norma hipotética fundamental, pessoal, é estudo para o resto da vida. Tem pessoas que discutem isso há muito tempo, tá? Com relação a isso. Você vai entender que são os direitos humanos, outros podem entender que há uma outra questão. Então, nós não vamos pegar a norma hipotética fundamental porque é teoria. Nós vamos partir da Constituição, tá? Ok, pessoal? Então, nós vamos partir da Constituição. Vocês aprenderam que dentro de um território nós temos um ordenamento jurídico, e esse ordenamento jurídico é o conjunto de normas positivadas e vigentes dentro de um território. Sala. Só que eu não, como que eu falo para vocês? Eu não vou dar aqui para vocês um conceito de Constituição, tá? Porque vocês serão cientistas políticos. A minha matéria, pessoal, já é introdutória, tá? A minha matéria já é introdutória. Eu não aprofundo, tá? Quem aprofunda em Estado é o João Henrique. Quem aprofunda em poder é a Dedé, em ciência política. Quem vai aprofundar com vocês em Constituição é o professor Fernando Sá, que vai trabalhar 2 anos sobre Constituição com vocês. Só que, pessoal, essa introdução, ela não pode ficar meramente num conceito, tá? Eu não posso fazer uma introdução aqui com vocês, nem me sentiria bem de fazer uma introdução com vocês sem nós conversarmos e tentarmos entender do porquê que nós estamos hoje. Existe uma Constituição, tá? Por que existe uma Constituição? Será que foi sempre assim? Tá, pessoal? Então veja, o que eu quero falar com vocês agora, que nós vamos tentar entender o porquê, a essência de uma Constituição, pessoal. Então, Constituição, eu ia até pegar hoje, eu tenho aqui, ó. Eu pego aqui, ó. Tá, ó. Toda vez, quando você, Milton e o Rodrigo for para o exterior, tá? Vocês estão vendo aqui? Tá vendo aqui, Jéssica, ou não? Estão vendo ou não? Pessoal, então, quando vocês forem para o exterior, que vocês são pessoas que viajam bastante, se você chegar numa livraria e você pensar assim, o que eu vou fazer numa livraria aqui em Buenos Aires? O que eu vou comprar numa livraria? Se você não tiver interesse nenhum, que deu errado, estamos tentando reconectar. Alô, alô? Pessoal, o meu deu uma parada aqui. Onde parou? Estão me vendo agora ou não? Tá normal, professor? Tá Conexão normal? também. O meu deu uma travada aqui. Deixa eu ver com qual sistema. Mas é conexão do professor.
Tá ruim, né? Ela vai e volta. Vai e volta. Tá normal. Ok, Isadora. Pessoal, mas vocês viram aqui essa Constituição ou não? O professor, o áudio não parou, não. Não parou, né? Então vejam, pessoal. Quando você chegar lá em Buenos Aires numa livraria, quando você estiver em qualquer país, tá? Você estiver numa livraria e você não souber o que você vai comprar, você fala, lembrei do professor Ricardo Fracasso. Vou levar uma Constituição para ele, tá? Então fica aí a dica, tá, pessoal? Quando você estiver fora, se você quiser comprar alguma coisa ou ganhar alguma coisa, você traz para mim uma Constituição, pessoal. Então eu peço para meus alunos, já que eu não viajo muito, eu tenho que trabalhar, né, pessoal? Então eu peço uma Constituição para os meus alunos, tá? É a lembrança que vocês vão me dar. Pessoal, então veja o seguinte, olha, essa Constituição da Itália, como a Constituição do Brasil, eu queria dizer para vocês que isso não é só um nome, Sala. Isso não é só um nome. A Constituizione da Itália, pessoal, ela tem uma essência assim como tem a nossa. Todas as constituições. Então, vocês precisam entender o que tem por trás, o que tem no fundo de uma Constituição, tá? Para depois você chegar com o professor Fernando Sá e você estudar a Constituição brasileira. Tá bom, Sala? Então, para isso, eu vou ter que pegar um pouquinho do conhecimento de vocês com relação ao Estado, tá? São coisas que vocês sabem, tá? Que vocês já ouviram falar. Então, vejam, por exemplo, escrevam aqui para mim, Nilton, a Jéssica, o pessoal. Pessoal, quais são os elementos do Estado? Tá? Quais são os elementos que vocês aprenderam? Vocês já aprenderam. Tá? O que todo Estado tem? Pode escrever aqui no chat, aqui, ó. Jéssica, escreve aqui. Isadora. Carlos Henrique, manda. Soberania, ótimo. É um. Que mais? Território, ótimo. Viu como a sala é inteligente? Lucas falou território. Povo, Isadora, isso. Exatamente, pessoal. Exatamente. Muito bom, Giovanni, Isadora, o pessoal aí. Então, veja se vocês viram isso com o professor João Henrique. Ok, pessoal. Então, essas características do Estado, pessoal, esses elementos constitutivos, isso daí está relacionado com o Estado moderno. O Estado moderno que surgiu no século XVI, final do século XV e século XVI, pessoal. Então, já as características, os elementos constitutivos do Estado moderno. Tá? É isso que eu quero. Primeiro, vocês têm que... Então, vejam, esses 3 elementos, pessoal, já constitui o Estado moderno. Então, vejam, qualquer Estado que você olhar, qualquer Estado, você vai ver que tem um território. Dentro desse território tem um povo que tem vínculo jurídico com esse Estado. E dentro desse território, pessoal, tem uma soberania. Pessoal, falam para mim aqui o seguinte, não precisa falar, veja, pessoal, soberania. Soberania, pessoal, é um poder supremo, uno e indivisível, pessoal. Não existe outro poder dentro do Estado maior ou igual à soberania do Estado, pessoal. Vocês vão aprender comigo, vão aprender com o João, que essa soberania, ela é dividida em funções, mas o poder é uno e indivisível, pessoal. É um poder em todo o nosso território brasileiro. É um poder em todo o território da Itália. É um poder em todo o território da Itália. É um poder dentro de todo o território da Espanha. Por isso que eles falam que nós temos um Estado tem que respeitar a soberania do outro, tá?
Soberania é um poder supremo dentro do Estado e ele é independente em relação aos outros estados, pessoal. E é independente. São duas características da soberania: supremacia interna e independência externa. Nenhum outro estado pode invadir a nossa ou nós invadirmos a soberania, tá, pessoal? Então mas isso, pessoal, é o Estado moderno, tá? Isso que eu queria que vocês entendessem. Porque antes disso, pessoal, antes disso, nós tínhamos um Estado que era na época do feudalismo, um Estado em que qual era a principal característica na Idade Média do sistema do exercício do poder? É que o poder, pessoal, ele não era uno em todo o território. Ele era fragmentado. Cada feudo tinha uma parcela do poder. Cada feudo tinha uma parcela do poder, Sala. Isso era o feudalismo, a fragmentação do poder dentro de um território. Quando surge o Estado moderno, pessoal, um poder ele passa a determinar as regras, ele passa a valer em todo o território, pessoal. Foi isso que Maquiavel quis com a Itália, mas ele não chegou a ver. Ele tentou escrever, ele escreveu aquela obra, segundo alguns autores, para que alguém conseguisse fazer o quê? Unificar a Itália, pessoal. Depois a Itália foi unificada, como os outros países também foram unificados, pessoal. Então vejam, Sala, esse Estado moderno, que tem esses três características, ele já é o Estado moderno. Antes na Idade Média, pessoal, nós não tínhamos Estado com essas características, tá? Tinha um povo, tinha um território, mas o poder era fragmentado, não tinha uma soberania. A soberania é só no Estado moderno, tá? Então vejam, pessoal, a soberania é só no Estado moderno. Agora, esse Estado, então vejam, pessoal, vocês têm lá, só para acrescentar aqui, consiste numa ordem soberana que tem por fim o bem comum de um povo situado em um território. Então eu tenho uma soberania, eu tenho um povo e tenho um território. Isso é o Dalmo de Abreu Dallari, pessoal. As principais características ou elementos do Estado moderno, pessoal, é a soberania, o território e o povo. Estado moderno, pessoal. Se você buscar antes na Idade Média, você não vai encontrar um Estado com essas características, tá? Sala, agora eu queria falar para vocês o seguinte, o que é importante para nós? Esse Estado, pessoal, como que era dentro desse território que surgiu o Estado, onde vive um povo, ele nasceu, pessoal, na forma absolutista, tá? É isso que eu quero. Não quero pegar a matéria e conversar sobre a matéria do João. Eu quero conversar aqui, ó. Nasceu o Estado moderno. Você sabe que esse Estado moderno tem essas três características: a soberania, a territorialidade e o povo. Mas, Fracasso, como que se dava o exercício dessa soberania? Como que foi o modelo, o primeiro modelo de Estado moderno? Foi pelo Estado absolutista, pessoal. Era um Estado absoluto em que havia a concentração do poder na mão do rei, tá? Juntamente com o Estado moderno, surgiu a monarquia absolutista na Europa entre o século XVI e XVIII. Deixa eu... Nossa. Não. Pessoal, então vejam, é isso que eu quero que vocês entendam. Com o surgimento do Estado moderno, em que o poder ele passa a existir, a ser unificado,
O poder, ele é unificado em todo o território. Nasce em que modelo, pessoal? Essa unificação, ele é exercido de uma forma absolutista. Então, o sistema é o sistema da monarquia absolutista, pessoal, ali no século XVI até o século XVIII. Quais eram as características desse? Olha, poder absoluto dos reis, tá? Poderes ilimitados, pessoal, tá? O rei detinha todos os poderes de forma ilimitada. Para garantir isso, ele comandava o exército, a força militar, de forma permanente. E ele também, tá, decidia sobre todas as legislações nacionais e sobre toda a concentração do poder. Ou seja, ele criava as leis, ele determinava a execução das leis e ele que resolvia eventual conflito com relação à aplicação das leis. Ok, pessoal? Então veja, em que sistema nasceu o Estado moderno? Que sistema, que modelo? Modelo absolutista. Os principais teóricos foram Thomas Hobbes e Nicolau Maquiavel, que vocês vão conversar com a professora Dedé. Entenderam, pessoal? Nós já falamos de Hobbes, do Leviatã, mas nós aí tem a obra do Príncipe. Qual foi? Só vou fazer uma introdução muito resumida aqui, principalmente. O principal objetivo de Maquiavel era o que naquela época? Criar uma forma, uma receita para que alguém tivesse condições de unificar o território italiano, porque unificado ele poderia ser mais forte. Tá? Então, vocês vão estudar, não sei se já estudaram com a professora Dedé, Maquiavel, vão fazer o seminário, e Thomas Hobbes, pessoal. Então, esses dois autores, eles estão mais para escrevem no que diz respeito ao absolutista, ao sistema absolutista, ok? Em que, presta atenção aqui, Nilton, presta atenção aqui, Rodrigo, presta atenção aqui, ô Isadora, poderes ilimitados, poderes absolutos, ok, pessoal? Tudo bem. Então, vejam, aqui, pessoal, eu diria para você, por que ter uma Constituição? Por que teria uma Constituição se o rei manda tudo? Então, nós vamos ter uma Constituição estabelecendo que o rei manda em tudo. Quem faz a Constituição é o rei. Quem determina... Então, não tem muita lógica. Pessoal, a hora que vocês entenderem a essência de uma Constituição, vocês vão falar, pô, não tinha Constituição no que diz respeito ao Estado absolutista. Tá? Porque não é da essência do Estado absolutista você ter uma Constituição. Tá? Mas, por acaso, por que não tinha uma Constituição no Estado absolutista? Porque não é da essência do Estado absolutista, não coincide, não bate Constituição com o Estado absolutista. Mas por que fracassar? É só colocar um livro e colocar um nome? Não, não é isso, pessoal. Então, veja, é óbvio, pessoal, vocês vão ter que aprender, e isso é importante, é legal, pessoal, que durante a nossa história, nós temos várias formas de Estado, várias maneiras do exercício de poder, pessoal. Tá? Nós temos várias formas de Estado. Então, o Estado moderno, ele nasceu no modelo absolutista. Tá? Pessoal, esse Estado moderno, tá, que nasceu no modelo absolutista, que vigorou até o final do século XVII, século XVIII, tá? Ele passou a ser contestado por esse movimento aqui que eu já conversei com vocês, do iluminismo. Tá? Esse movimento intelectual, no final do século XVII e XVIII, na Inglaterra e na França, pessoal, eles definiam que o Estado absolutista ele fazia com que todo o povo ficasse nas trevas, ficasse com uma venda nos olhos, e que não via o que estava acontecendo, e que o rei estava fazendo, que o detentor do poder estava fazendo. Então, pessoal, eles pregavam
que o Estado tinha que ser de uma outra forma. Não podia ser um Estado absolutista, em que alguém tinha o poder ilimitado. Tá? Aí nasceu esse movimento. Como nós vivíamos nas trevas, veio esse movimento iluminismo, o iluminismo, pessoal. Esse movimento iluminista, pessoal, ele influenciou tudo. Influenciou o direito penal, influenciou as artes. Qualquer pessoa que vai estudar em qualquer ramo vai estudar o iluminismo, porque ele mudou a sociedade, ele mudou o mundo. Então, vejam, pessoal, o que eles pregavam? Lembra por que eu fiz a introdução com o absolutismo? Que tinha poderes ilimitados. Sala, eles pregavam o quê? A diminuição, o Estado liberal e constitucional, pessoal, estabelecia, eles pregavam a diminuição do poder dos reis. Tá? Que o rei não poderia controlar totalmente a economia, tá? Deveria deixar as pessoas participarem, tratar a economia de uma forma mais livre. Pessoal, a época do absolutismo era a fé, era a religião que tudo explicava, tá? Era a religião que tudo explicava. Até que veio a peste negra, e a religião não conseguiu explicar, tá? Agora que vocês vão ver, a religião ou a ciência vai trabalhar com o Covid aqui? Quem que vocês acham que vai ser? Aí depende. Respeito qualquer opinião de vocês. Mas à época, quem tinha que explicar era a religião. A religião é que explicava a saída e o que estava acontecendo. Não era a ciência, não era a razão. Agora, com esse movimento iluminista, a defesa era que a ciência, tá, o estudo metodológico, daria o progresso da humanidade, pessoal. Então, vejam, esse é o movimento iluminista, questionando aquele Estado absolutista, questionando o Estado absolutista que nasceu ali no final do século XV, século XVI, pessoal. Então, vejam, esse é o movimento intelectual ali no final do século. Quem são esses pensadores, pessoal, iluminista? Eu falei do Thomas Hobbes e falei do Maquiavel. Agora, o pai do iluminismo é John Locke, que nós já conversamos sobre ele. Lembra que o John Locke falava, que nós conversamos, que o homem nasce, a sua natureza como uma folha em branco? E ele vai preenchendo essa folha, vai formando a sua natureza, vai formando a sua personalidade de acordo com a sua experiência pelo empirismo. Para ele, o homem não é nem bom e nem mal. Para Thomas Hobbes, o homem é mal. Tá? Pessoal, e o Thomas Hobbes defende o que? A liberdade. Condenou o absolutismo. Depende o seguinte, olha, ninguém, tá, pessoal, isso vem lá, ninguém pode ser preso, salvo em flagrante delito ou por ordem judiciária, de autoridade judiciária. Até hoje tem. Vocês sabem hoje que ninguém pode ser preso, senão em flagrante ou por ordem do juiz. Por ordem do delegado, ninguém pode ser preso. Por ordem do promotor, ninguém pode ser preso. Só se tiver... Então, vocês sabem que a polícia chega, só pode prender ou em flagrante ou por ordem de juiz. Se não tiver ordem do juiz, vocês sabem que não pode ser preso. Você tem que ficar na sua liberdade. Da onde veio isso? John Locke. Tá? Veio lá de John Locke, pessoal. Eu falei para vocês, tá, que a nossa sociedade, que a soberania, embora ela seja una, pessoal... ela seja una, imagina vocês numa sala de aula em que uma única pessoa detém todos os poderes aí. Não dá certo, ele abusa, pessoal, ele abusa. Então, nós vamos fazer o quê? O poder da sala, ele é único, mas esse poder, ele é dividido em funções, pessoal. Tá? Vocês veem, esse poder, ele tem uma função legislativa, ele tem uma função executiva e ele tem uma função judiciária, pessoal, que resolve os conflitos surgidos pela lei, na aplicação da lei. Então, quando você divide essas funções, um controla o outro. Pessoal, vocês estão assistindo hoje no Brasil, isso vem de quem? De Montesquieu, também é um iluminista.
também é iluminista, pessoal. Quer mais do que falar que está discutindo agora a liberdade de imprensa, tá? Essa liberdade que nós temos para escrever, tá? E para criticar. Da onde vem isso, pessoal? Vocês acham que poderia criticar o rei ou poderia fazer afirmações com relação ao rei que detinha o poder? Não, ele mandava matar, ele mandava prender. Quem que defendeu? Quem foi o iluminista, pessoal? Voltaire. Voltaire defendia a liberdade de expressão. Ele tem essa frase aqui que eu até coloco na minha prova porque eu gosto dela. Posso não concordar com nenhuma das suas palavras, Newton. Posso não concordar com nada que você fala. Mas Voltaire falou, ele vai morrer lutando e defendendo o direito de você expressar, tá? Que é o direito de expressão. E aí também teve lá o Rousseau, que era contra a propriedade privada, tá? Para Rousseau, a partir... Ele tem uma passagem célebre lá do Rousseau, que ele fala que a partir do momento em que alguém... Olha, em que alguém... O homem vivia no estado de natureza, era bom, ficava tranquilo. Lembra que eu brincava com vocês? Quer manga, chupa manga. Quer cana, vai lá e chupa cana. Quer plantar cenoura aqui, planta cenoura. Aí veio o Rodrigo e cercou lá um quarteirão e falou, isso aqui é meu. O Rodrigo foi lá e cercou um quarteirão e falou assim, isso aqui é meu, só eu planto aqui dentro. E nós, Newton, aí o Rousseau fala assim, nós não tivemos coragem de ir lá e falar pro Rodrigo, aqui não. Aqui ninguém cerca nada. Aqui tudo é de todos. Aí, a partir do momento que o Rodrigo cercou, nasceu a propriedade privada. Isso, para Rousseau, estragou a sociedade, deixou o homem mau. Tá? Aí vem toda aquela questão do contrato social, tá? Que para Rousseau, pessoal, a vontade, tá? Para os absolutistas, o poder era exclusivo do rei. O rei fazia a lei segundo as suas vontades. Não, o poder para Rousseau é do povo, não do rei. O poder, pessoal, que fala sobre o que, ô Giovanni? Diga. É o nome do cara que você tinha falado. É Voltaire? Voltaire. É esse nome? Não, é Voltaire. É É que eu tô sem. Voltaire. Voltaire, tá bom? O Voltaire, ele falava exatamente, é isso, é Voltaire, tá? É Voltaire, você vai achar, tá? Pessoal, se você tá só com o áudio, você vai ver, eu vou falar literalmente como escreve, Voltaire. Mas como ele é francês, é Voltaire que eles falam, tá? Pessoal, então vejam, para Rousseau, o poder não era do rei, o poder é do povo. E a lei, pessoal, deve expressar a nossa vontade geral, a vontade da maioria, respeitando os direitos das minorias, tá? E o Estado, pessoal, ele tem que ser democrático e igual para todos. Tem que ser democrático e igual para todos, não no sistema absolutista. Pessoal, é óbvio que com esses pensamentos, o que aconteceu? Não tem erro. É sempre assim, pessoal. Tem que acontecer alguma coisa. Com esse descontentamento aqui, com o povo passando fome, tá? E o rei cada dia mais com mordomia. E, pessoal, óbvio que teve revolução. Vocês sabem disso. Teve a Revolução Inglesa, a Americana e, principalmente, a Revolução Francesa. Pessoal, eu não apaguei aqui, eu só fiz uma inversão, tá? Depois, na hora que eu for mandar para vocês, eu vou apagar esse item 4 aqui. Sala, com essas revoluções, então, esses pensadores influenciaram essas revoluções. E a mais marcante, obviamente, que foi a Revolução Francesa, que muda aí o nosso, digamos assim, o nosso status, tá? Pessoal, agora vejam o seguinte, nasce a partir da Revolução Francesa,
Vejam, pessoal, a partir da Revolução Francesa, olha, Sala, é assim, precisa acontecer algo no mundo para que mude a forma de Estado. Talvez essa Covid aí pode levar a mudança de uma forma de Estado, entendeu? Ninguém sabe. Ninguém sabe o dia de amanhã. Talvez não, tá? Mas vejam, o sistema feudal entrou em colapso, entendeu? Lá, aquele em que o direito ele era fragmentado, surgiu o Estado absolutista, que também no final do século XVII, no final do século XVIII, entrou também em colapso, pessoal. Tá? Porque o povo estava querendo expressar a sua vontade. O povo queria direito de liberdade. Tá? O povo queria igualdade. O povo queria fazer as leis de acordo com a sua vontade. Obviamente, o povo queria expressar. Aí, ó, nasceram o quê? Esses foram os povos fazendo revoluções. Revolução Inglesa, a Revolução Americana e, por fim, a Revolução Francesa, pessoal. Aí, com a Revolução Francesa, presta atenção, Sala, nasce um novo modelo de Estado. Tá? Sai do Estado do modelo absolutista e vai para o Estado constitucional liberal. Tá? Então, aí vem o termo Constituição, pessoal. Tá? É um modelo de Estado, presta bem atenção, eu já falei isso para vocês, pessoal. É um modelo de Estado que se contrapõe ao Estado absolutista, que dá ao rei poder ilimitado, e o Estado constitucional, pessoal, presta bem atenção, o Estado constitucional liberal, ao contrário do Estado absolutista, ele assegura ao povo direitos e garantias. E quando ele assegura ao povo o direito à vida, o direito à propriedade, o direito à liberdade, ele está limitando o poder da polícia, pessoal. Ele está limitando o nosso poder. Mas isso já veio lá na Revolução Francesa, que era o poder do soberano. Então, ele passa a limitar o poder. Isso, pessoal, é um Estado constitucional liberal. Então, Sala, o que eu quero falar para vocês é que uma Constituição não é só nome. Uma Constituição é fruto de uma transformação, tá? É fruto, a Constituição veio com esse movimento constitucionalista do Estado constitucional liberal. E ao contrário do poder ilimitado dos reis, no Estado constitucional, o poder dos reis, ou pode ter até um rei, sem problema nenhum, mas o poder do soberano, ele é limitado. Limitado por quê, pessoal? Pelas garantias e direitos assegurados ao povo. Tá, o meu, às vezes, aqui tá dando um trego de novo, ó. Então, pessoal, vejam, o Estado... Olha, tá que tá hoje, hein? Pessoal, então vejam aqui, ó. O Estado constitucional liberal, pessoal, ele se afirma com essas revoluções. As burguesas, Inglaterra, Estados Unidos e França. Mas o mais importante que eu quero que você entenda, pessoal, com essas revoluções, foram assegurados ao povo direitos, pessoal, direitos à vida, à segurança, à propriedade e à liberdade. Quando você assegura aos seres humanos, ao povo, direitos, você limita, pessoal. Quero que vocês entendam isso. Vocês lembram que nós já falamos da bilateralidade atributiva, pessoal? A bilateralidade atributiva, vamos buscar o nosso conhecimento, Newton. A bilateralidade atributiva, pessoal, é aquela relação ao meu direito corresponde um dever de igual proporção. Se eu tenho direito à vida, o Estado tem o dever de se abster a destruir minha vida. Então, vejam, pessoal, o Estado constitucional, essa é a essência dele, é assegurar direitos ao povo. E
quando ele assegura direitos ao seu povo, ele limita o poder do Estado, pessoal. Se você tiver um Estado em que não haja assegurado direitos ao povo, e sucessivamente não tem limites ao poder do Estado, você pode ter um papel, mas não é Constituição. Tá? Não é Constituição, pessoal. Quando você olhar qualquer Constituição em qualquer país que você vai ler, você vai ver aqui, ó. Você vai ver direitos daquele povo e você vai ver limites e as competências do Estado, pessoal. Vocês estão vendo aí, ó, quem disciplina o isolamento teve que ir lá no Supremo. O Supremo tiver que obedecer, sem entrar em questões políticas aqui, ó. Mas vocês acham que fosse no Estado absolutista? No Estado absolutista, o detentor do poder lá, o presidente, ele ia obedecer alguma coisa? Não ia obedecer. Tá? Só obedece porque nós estamos num Estado constitucional liberal, em que o detentor do poder, que no caso é o representante do povo, ele tem limites. Tá? E veio lá o Supremo e falou, não, quem determina sobre isolamento é isso, que é aquilo, são os estados e os municípios. Então, veja, pessoal, isso aí que vocês estão vendo, estão entendendo o que é limitar o poder do Estado. Pessoal, então vejam, quando nasceu o Estado constitucional liberal, os autores falam isso daqui, ó, é uma zona de não intervenção do Estado na autonomia individual, tá? Na nossa vida, na nossa liberdade, no nosso direito de expressão, tá? Agora, pessoal, vejam, os mais novos não, mas o pessoal aí que já tem um pouquinho mais de idade, que são da minha idade, tá? Pessoal da minha idade, vocês vão ver o seguinte, pessoal, e vocês vão aprender, tá? Vocês que são mais novos, vocês vão ter que aprender. Pessoal, os direitos que nós conseguimos, pessoal, os direitos, eles foram obtidos ao longo do tempo. E vocês vão estudar com os professores os direitos de primeira, segunda, terceira e quarta gerações. Nós falamos de gerações Y, gerações tal. Os direitos também têm as suas gerações. Com as revoluções burguesas, americana, francesa e inglesa, pessoal, nasceram os direitos de primeira geração. Tá? É os direitos à vida, à liberdade, à igualdade e à propriedade. Esses são os direitos de primeira geração. Aí vocês vão aprender com os outros professores os direitos de segunda geração, o direito de terceira e de quarta gerações. Tá bom, pessoal? Vão pegando isso, é uma introdução. Você vai ter que, devagar, você vai aprendendo. Pessoal, isso aqui são direitos de segunda geração. Tá? Pessoal, eu sempre pergunto na minha prova, eu não preciso enganar vocês, eu não faço pegadinha. Essa é uma pergunta que eu faço na prova, tá? Quais são os elementos essenciais do constitucionalismo, do Estado constitucional liberal? Quais são os elementos essenciais do Estado constitucional liberal que surgiu em razão do movimento constitucionalista? Limitação do poder do Estado e declarações dos direitos fundamentais da pessoa humana. Tá, pessoal? Limites do poder do Estado e direitos ao povo. O poder do Estado é organizado e é limitado. E o povo tem os seus direitos assegurados na Constituição. Pessoal, se uma Constituição não tiver limites ao poder do Estado, não estabelecer como que o Estado exerce o seu poder, tá? Se ele não estabelecer, não consagrar direitos ao seu povo, não é uma Constituição. Tá? Então, não adianta eu dar uma definição de Constituição aqui para vocês, pessoal, que ela ficaria muito vaga, tá? Ela ficaria muito, vamos falar assim, muito pobre, né? Não dá para a gente aqui, vocês que serão cientistas, eu já considero que a minha matéria é introdutória,
tá? Então, vocês vão ter que ler depois em direito constitucional, vocês vão ter que ler sobre o constitucionalismo, tá? Mas vocês estão tendo uma ideia, não é constitucionalismo alguém que criou, tem uma essência, limitação do poder do Estado e declaração dos direitos fundamentais da pessoa humana. Tá? Aí eu trago um texto para vocês, em que vocês vão olhando, ó, toda e qualquer Constituição do mundo, conte sempre com o seu conteúdo e suas normas, esses dois elementos, contém normas de organização e funcionamento do Estado, distribuição de competências, pessoal. A nossa Constituição tem a distribuição de competência. Sala, por mais que vejam, por mais que vocês pensem que ele tem poder, o presidente da República, ele não pode chegar aí nessa Avenida Getúlio Vargas e falar que ela vai passar a ser mão única. Ele não pode, porque essa é uma competência que é dos municípios. E quem exerce o poder é o prefeito. Quando a questão é regional, é dos estados. E quando a questão é nacional, é da União, do governo federal. Entenderam, pessoal? Tudo isso está lá, normas de limites ao poder do Estado. Normas de organização, como que é organizado o Estado, como que se dá a divisão, a separação das funções, a limitação do poder do Estado. Então, protegem o quê? Os nossos direitos e garantias fundamentais. Ok, Sala? E vejam, tudo isso que vocês vão estudar com o João Henrique, ó, vocês vão estudar aqui, ó, regime político, forma de governo, tá? Então, tudo isso está na nossa Constituição, mas é fruto do movimento iluminista. Oi? Alguém falou? Uhum. Sala, então veja o seguinte, em razão da Revolução Francesa, da Assembleia Nacional Constituinte da França, nasceu o que vocês vão ouvir para o resto da vida e já ouviram, as Declarações dos Direitos do Homem e do Cidadão, ou seja, a Declaração dos Direitos dos Seres Humanos, de 1789. Tá, pessoal? Então, aí, quando vocês lerem, o que eu queria, quando você, devagar, você vai aprendendo e você vai compreendendo, pessoal, então, veja, tudo isso daqui você poderia ler assim, ó, declarações dos limites do poder do Estado. Poderia ler o contrário. Declarações dos limites do poder do Estado com relação aos seres humanos. Tá? Por quê? Porque, ó, todo Estado, pessoal, toda pessoa tem direito à liberdade. E o Estado tem limites que ele não pode atentar contra a sua liberdade. Fracasso, mas isso é simples, ok. Só que eu queria que você desse uma olhada aqui, pessoal, que aqui, ó, nós estamos falando de John Locke. Liberdade e propriedade são dois direitos naturais para John Locke, tá? É isso que eu queria, que devagar você vai pegando esse conhecimento, pessoal. Pegando esse conhecimento. Aqui tem John Locke, tanto na propriedade como na liberdade e na vida, pessoal. Os três direitos fundamentais naturais estabelecidos por John Locke. Tudo que não é vedado pela lei não pode ser obstado e ninguém pode ser constrangido a fazer o que ela não ordene. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Princípio da legalidade, pessoal. Vocês estão estudando com a Maria Angélica. Só há crime mediante prévia disposição legal. Não tem crime se não tiver lei, pessoal. Então tá aqui, ó, o princípio da legalidade. A lei é a expressão vontade. A lei é a expressão da vontade geral. Leia-se. A lei é a expressão do povo, da vontade do povo. Rousseau. Todos têm direito a concorrer pessoalmente ou através de mandatários para a sua formação, porque o direito é do povo. Leia-se. Rousseau. Tá?
Ninguém pode ser acusado, preso ou detido, senão nos casos determinados por lei. Direito à liberdade, pessoal, de John Locke. A lei apenas deve estabelecer penas estritas e evidentemente necessárias. Vocês vão ver César de Beccaria, tá? De direito penal, dos delitos e das penas. A Angélica já falou para vocês? Dos delitos e das penas. O caráter humanitário da pena, baseado no iluminismo. Tá? Todo acusado é considerado inocente até ser declarado culpado. Ninguém pode ser molestado nas suas opiniões. Voltaire. É livre a comunicação das ideias. Voltaire. Tá? Pessoal, agora presta atenção. Presta atenção. E eu vou encerrar a aula com esse último slide. Tá? Que eu destaco de uma forma diferente. Presta atenção. Veja o que fala a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Tá? Olha o artigo 16. A sociedade em que não esteja assegurada a garantia de direitos, nem estabelecida a separação dos poderes, não tem uma Constituição, pessoal. Se a sociedade italiana, se a sociedade brasileira não assegurar direitos e garantias fundamentais, nem estabelecer a separação dos poderes, pessoal, das funções e a sua organização, ela não tem uma Constituição, porque é da Constituição assegurar direitos ao seu povo e limitar o poder do Estado, separando esses poderes, fazendo com que ele observa os direitos e garantias, os limites impostos pelos direitos e garantias fundamentais para os seres humanos. Pessoal, então, a Constituição não é só um papel. A Constituição não é um nome. Ela tem uma essência. Ela tem uma essência que você vai ver sempre em qualquer Constituição. Direitos e garantias fundamentais e a separação dos poderes. Se não tiver isso, não é uma Constituição. Ok, sala? Tá? Por hoje, eu acho que é só. Tá bom? Eu vou parar por aqui, 10h30. Como nós estamos aí, todo mundo concentrado, vocês perguntam menos, eu faço uma dialética menor com vocês, então a aula acaba rendendo um pouco mais. Semana que vem eu volto de novo, tá? Com essas questões minhas aí, eu vou sempre fazer uma retrospectiva da aula anterior. Vou colocar o material lá, vou dar só uma ajustada aqui no equívoco que eu já percebi, e eu coloco o material. Se os outros alunos que não assistiram a aula, eu também vou colocando lá no Moodle o vídeo, tá? Para vocês entenderem essas questões, tá? E talvez eu desperte em vocês esse aprofundamento aí nessas questões mais de fundo, tá? Porque vocês vão estudar 2 anos a Constituição Brasileira, pessoal. Vocês vão estudar 2 anos a Constituição Brasileira. Por isso, vocês precisam ter um bom preparo para chegar lá e entender a nossa Constituição, senão você vai decorar a Constituição e isso não é da nossa essência. Um cientista não decora, um cientista conhece o método e sabe o porquê que aquilo existe e para quê. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, tudo de bom. Eu já vou dormir, que amanhã tem aula de novo. Boa noite, obrigado. Boa noite, tudo de bom. Eu vou encerrar a gravação aqui, tá bom? Parar a gravação.